Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o conto A Queda da Casa de Usher, publicado pela primeira vez em 1839 por Edgar Allan Poe, que veio se tornar um clássico da literatura de horror. Antes, porém, eu gostaria de pedir aos amigos que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal e que curtam nossos vídeos. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 e morreu em 1849. Ele teve uma vida curta, aproximadamente 40 anos. Teve uma infância difícil, foi órfão de pai e mãe, foi criado por pais adotivos e ao longo da sua vida teve vários problemas envolvendo jogos, bebidas, mulheres, né? Teve uma vida financeira também um pouco tumultuada. Foi crítico literário, foi escritor, foi jornalista, mas realmente se destacou, né? Ganhou mais visibilidade produzindo esse tipo de literatura, né? O terror gótico, um terror marcado por cenários sombrios, por pessoas doentias, né? Personagens histriônicas, né? E misteriosas. O nosso conto de hoje, A Queda da Casa de Usher, é o seu conto mais conhecido, mais importante. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição, que eu tenho aqui do Edgar Allan Poe, das Histórias Extraordinárias, uma edição de excelente qualidade, de capa dura, com ilustração aqui na folha posterior, na contracapa. Tem uma biografia do autor aqui, é da editora Victor Civita, uma edição de 1978. A tradução é do Breno Silveira e outros, né? São vários contos aqui, na verdade, uma coletânea que reúne contos importantes, como A Queda da Casa de Usher, como O Gato Preto, Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, né? Que são obras importantes e conhecidas. E A Queda da Casa de Usher tem em torno de 27 páginas nessa diagramação, ou seja, um conto considerado longo, né? Quase uma novela. A narração do conto se dá em primeira pessoa. O narrador ele participa ativamente dos fatos, ele não é onisciente, de maneira que permite, né, que ele esteja imerso na história, inclusive se surpreenda, né, com a dinâmica, com o desenrolar dos fatos, diferentemente do que acontece quando esse narrador é que descreve a obra em terceira pessoa, né, e que tem características de onisciência, né, que sabe tudo o que vai acontecer. Mas enfim, superada essa parte introdutória, o conto começa com o nosso narrador, em primeira pessoa, como eu disse, anônimo, dizendo que recebeu uma carta de um amigo de infância, o qual fazia anos e anos que ele não tinha contato. Roderick Usher, membro de uma família antiga, né? A família dos Usher, convidando-o a passar uma temporada na sua casa. Nessa carta, Roderick ele menciona que está tomado de uma enfermidade e que talvez não viva muito e gostaria que o amigo, né, o visitasse nesses momentos difíceis, né, nesses momentos finais. Então, o nosso narrador ele faz uma viagem a cavalo, e ele descreve a chegada, né, nas propriedades dos Usher, com um cenário bastante sombrio, bastante típico daqueles filmes de terror que nós vemos, né, em Hollywood, com árvores secas, com troncos retorcidos, né? Dias de outono, com nuvens com o teto baixo, né? Com clima pesado. Ele cita que ele se aproxima da casa, da mansão dos Usher, né? A qual ela está invisivelmente em decadência, né? Músicos tomando conta da fachada. Não chega a citar que ela está em ruína, mas ela possui uma rachadura visível, né, e significativa em sua estrutura. Essa casa fica às margens de um lago que emanava uma espécie de neblina, né, uma névoa sombria. Mas o nosso narrador ele é recebido pelo seu amigo, pelo Roderick Usher, né, que demonstra bastante alegria com a sua chegada.
E logo, em princípio, ele já descreve o seu estado, né, de enfermidade, dizendo que sofre de uma doença dos nervos, né, uma agitação nervosa, uma doença que não é nominada, mas que é caracterizada por uma sensibilidade excessiva a luzes, a ruídos, né, e um nervosismo exacerbado. E ele diz que ele sente que em breve ele perecerá dessa enfermidade. O nosso narrador ele observa o seu entorno, né? A casa, e ele descreve o que ele percebe, que é uma decoração que também pode ser caracterizada por estar em decadência, né? Uma espécie de mau estado, como se estivesse se deteriorando há tempos, né? Todo o escuro, sombrio, mas a mobília começando a ficar rota, né? As paredes descascando e coisas nesse sentido. E durante esse processo de observação, ele é assaltado, né? Por um mal-estar quando ele vê passando pelo corredor e sumindo por um dos cômodos a figura de uma mulher, né? A figura da irmã do Roderick Usher, que é a Madeleine Usher, né? Irmã do seu amigo, que também se encontra em um estado de enfermidade, caracterizado por uma melancolia excessiva, por ataques epiléticos, e ela também tem episódios relativamente regulares, né, de catalepsia, que seria essa doença que promove uma espécie de morte aparente. É uma doença muito comentada, né, pelos antigos, que a pessoa ela desmaiava, aparentemente ela se encontrava morta, mas depois de um certo período ela ressuscitava, né, ela voltava à vida. Então essa morte ela era apenas aparente. Então o nosso narrador ele passa alguns dias em companhia de seu amigo, eles estabelecem uma rotina. Eles fazem aquelas atividades típicas dos nobres, né? Ou das classes médias elevadas da literatura do século XIX, do final do XVIII, do século XIX, até do início do século XX. Em alguns casos, que é praticar música, leitura, debates e caminhadas, né? E o seu anfitrião, ele fazia isso de forma bastante limitada em razão do seu estado de saúde, inclusive ele tinha tolerância a apenas a alguns tipos de ruídos, né? Ele tocava instrumentos musicais, mas tocava instrumentos de cordas, por exemplo, que agrediam menos, né, os seus ouvidos, né, que excitavam menos a sua sensibilidade. Mas depois de alguns dias, eles são tomados, né, por uma fatalidade, né, que não era tão inesperada. A irmã de Usher, a Madeleine, ela morre, né? Ela falece, eles são alertados pelos médicos que ela veio a óbito. E o seu irmão, ele resolve, em razão de vários motivos, né? Primeiro, a distância do jazigo da família, a curiosidade dos médicos em relação à doença da irmã e também considerando aquelas crises catalépticas, né, que nós citamos, de não fazer um enterro definitivo por enquanto. Então ele recorre ao seu amigo, né, o nosso narrador, para ajudá-lo nessa tarefa. E eles promovem um enterro provisório, né? Então o que que acontece? Eles pegam o corpo e o conduzem para o subsolo da casa, uma mansão antiga que remontava a séculos, né? Então tinha algumas espécies de criptas no subsolo da casa, né? Que possivelmente em tempos medievais eram masmorras, e eles colocam, né, eles arranjam um caixão de chumbo e a colocam, né, Madeleine, nesse caixão. E antes de selá-lo, né, o narrador observa bem as características dela, que apesar de morta, de aparentemente morta, ela conservava um certo rubor, né, no seio e nas bochechas. Ele observa que ela tem uma semelhança muito grande com o irmão,
Só então ele descobre que eles eram gêmeos, né, e tinham uma ligação bastante forte. Mas enfim, eles selam o caixão, eles parafusam o caixão, né, e o deixam ali na cripta, provisoriamente, e voltam às suas atividades. Só que logo após esse, esse funeral, né, que deveria durar em torno de 15 dias, a saúde do Roderick Usher, ela piora bastante, ela deteriora bastante, na verdade. Ele começa a ficar excessivamente excitado, né? Seu estado nervoso, ele piora muito, até que um dia, numa noite de tempestade, em que o nosso narrador se encontrava nos seus aposentos, né? Ele se assusta com o Roderick invadindo seu quarto, né, com o candelabro na mão, dizendo que a casa estava envolta numa luz. E o seu colega, ele olha pela janela e realmente havia uma espécie de luminosidade em torno da casa, né, no meio da tempestade, mas ele atribui nada sobrenatural, né, como responsável pelo evento, mas apenas que aquilo seriam descargas elétricas de algum campo eletromagnético que se formaram ali em razão da tempestade. E para tentar acalmar o seu amigo, ele pega uma novela de cavalaria que estava na estante e começa a ler, pede que ele se sente e começa a ler essa novela. Só que, curiosamente, enquanto ele lê essa novela e os fatos acontecem, né? Por exemplo, você tem um personagem que caminha, eles passam a escutar passos. Né? Então você tem uma personagem que bate a porta, eles escutam a porta bater no subsolo da casa. Só então o personagem ele percebe que a cripta, né, onde Madeleine foi encerrada provisoriamente, ficava embaixo dos seus aposentos. E nessa dinâmica eles começam a escutar ruídos, né, escutam passos, e passos vindo pelo corredor, e o Roderick começa a ficar extremamente excitado, ao ponto que os passos chegam e se interrompem bem próximos à porta. E o Roderick Usher, ele grita que a irmã vai entrar naquele momento pela casa, pelo quarto, né, que ela estaria viva, que ele enterrara ela viva, ele tinha certeza que enterrara ela viva. Nesse ponto, o suspense ele atinge o seu ápice e, de fato, a irmã ela abre a porta, ela rompe a porta, toda amortalhada, né, e manchada de sangue, grita com o irmão e cai sobre ele, né? E os dois ali já caem praticamente mortos. O que toma o nosso narrador de horror, que foge imediatamente, né? Ele corre daquele lugar, ele abandona a casa, na verdade, pega o seu cavalo e foge. E depois de certa distância, né, ele olha para trás e ele vê a mansão Usher, né? As paredes ruindo, né? Desabando. E a mansão sendo engolida pelo lago que que ela margeava, né? Que ficava aos seus pés. E nesse ponto o autor encerra o conto. Bem, agora nós gostaríamos de fazer algumas considerações, né? Encerrado o resumo do conto. É claro que é apenas um resumo, né? A obra é muito mais complexa do que isso, vários detalhes e curiosidades interessantes. Nós recomendamos, claro, a leitura integral, mas uma das coisas que nós queríamos fazer comentar, na verdade, é sobre a questão da catalepsia, que ela é muito presente nesse imaginário, né, de terror, mas que na verdade ela existiu, né, tratava-se de uma morte transitória, muito comentada, inclusive na época da minha avó. Eu lembro que a minha avó, quando era viva, né, minha avó faleceu há alguns anos, com 84 anos, ela dizia, né, que os seus contemporâneos, quando criança, comentavam de pessoas que haviam morrido, né, e depois foram enterradas, e passado alguns dias, era observado que o terreno do cemitério, aqueles cemitérios rurais, muito precários, né, os túmulos estavam remexidos, né, como se alguém estivesse lá embaixo tentando sair. Então, a catalepsia é marcada
por esses sintomas, né? Essa morte provisória, imobilidade, batimento cardíaco muito lento, né? O que torna imperceptível, quase imperceptível, né? E de fato foi uma realidade por muitos anos e povoa muito essa questão do imaginário de terror. O segundo ponto que nós gostaríamos de comentar como contos como esse, né, como aquela da Casa de Usher, ela influenciou uma estética que é muito explorada na literatura, no teatro e principalmente no cinema, principalmente nos filmes americanos, né, em Hollywood, que essa estética de uma casa isolada no meio do nada, né, com árvores retorcidas, né, semi-mortas, e com as paredes, o papel de parede descascando, a mobília se deteriorando, corredores extensos, né, sendo que a qualquer momento você pode ser assaltado por alguma assombração que saia de um desses cantos, por detrás de algum armário, alguma coisa assim. É uma estética que ainda é muito presente, né, principalmente no cinema. E por último, uma das coisas que a gente considera mais relevante é como o Edgar Allan Poe ele flerta com o sobrenatural, porém ele não ultrapassa a barreira do sobrenatural. Em que sentido? É muito difícil, né? Muito difícil que uma pessoa que tem uma morte aparente, que já está fragilizada, que é encerrada dentro de um caixão parafusado, né? Ela consiga se libertar dessa prisão, suba escadas e praticamente arrombe uma porta, né? É praticamente impossível, é muito difícil. Porém, ela não necessariamente é impossível. Existe uma possibilidade, mesmo que irrisória, mas existe, de que isso possa acontecer. Então, a rigor, não é um fenômeno sobrenatural. Da mesma forma que a gente observa a questão da descarga eletromagnética, a luz que envolvia a mansão no momento, né, que a irmã ressurge da morte, ela necessariamente é um fenômeno sobrenatural, fantasmagórico? Existiam, né, no ponto mesmo que de maneira muito difícil, a possibilidade sim, de descargas elétricas, né, de raios que gerassem a luminosidade provisória. Isso não é apenas nesse conto, em outros contos também aparece, como por exemplo no Gato Negro, né, a gente tem até resumo desse conto nesse canal. Então existe esse flerte com o sobrenatural, mas a rigor o Poe não rompe essa barreira, né, nos seus contos. Então, meus queridos, nós encerramos por aqui. Esperamos muito que tenham gostado, né? E se gostaram, não deixe de curtir esse vídeo aqui e de acompanhar no nosso canal. Então, um grande abraço e até a próxima.